Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, deixa, deixa um comentário, uma curtida, propague o evangelho para a glória de Deus. Fazendo assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, tá? Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu colocaria: Deus está levantando e Deus está procurando intercessores. Eu tive uma visão, nessa visão, eu estava triste na visão. Eu estava meio desanimado e falava, o comunismo vai tomar conta do nosso país, da nossa nação. Logo um homem chegou e falava para mim assim, não, não. E falava assim, se vocês entrarem no quarto e passar tempo a sós orando, isso não vai acontecer, né? Logo em seguida, Deus me mostrou também, eu tive uma outra visão que eu guardei no meu coração. Eu vi escrito Egito na Bíblia. Isso significa, meu irmão, que o mundo está entrando dentro do nosso povo, que o mundo está entrando no coração da noiva. O mundo está entrando na igreja. A igreja está sendo influenciada pelo mundo, né? E o Senhor falou para mim, né? O Senhor me deu um texto aqui em Atos 18, verso 56. Deus fala para Moisés assim, não, Atos 7, verso 34. O Senhor disse para Moisés assim, certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, né? Ouvi os seus gemidos e desci para libertá-lo. Vem agora e vou mandar você para o Egito, né? Então, Deus observou o sofrimento daquele povo no Egito, e aqui está dizendo que Deus ouviu os seus gemidos, né? E o Senhor disse, eu desci para libertá-los. Vem agora, vou mandá-lo você para o Egito. Deus fala para Moisés. E Deus falou para mim que ele ouve os gemidos inexprimíveis, né? Ele ouve a intercessão do Espírito Santo. E o Senhor falou para mim que quando nós nos dedicamos, deixamos o cano limpo para o Espírito Santo fluir, passamos tempo a sós, nos dedicando em oração, o Senhor falou para mim que nesses momentos ele levanta homens como Moisés, né? A intercessão do Espírito Santo, através da sua igreja, gera libertadores, gera legisladores como Moisés, juízes, homens dedicados, homens que trabalharão em prol do Evangelho. Eu tenho certeza que hoje, eu entendo isso, que eu sou um produto de alguém que se dedicou a passar tempo a sós, de alguém que se dedicou em oração, e o Espírito Santo, através da oração dele, eu tenho certeza, na verdade, eu sou um produto da intercessão da igreja, vou deixar assim, né? Eu sou um produto da intercessão da igreja. Deus, quando levanta homens, né, homens que estão preocupados com o reino, homens que dão a sua vida pelo reino, isso tudo, meu irmão, é produto da intercessão do Espírito, é produto da intercessão da igreja, porque é segundo o plano de Deus que o Espírito Santo intercede. Romanos capítulo 8, verso 26 diz assim, e da mesma forma o Espírito intercede por nós com gemidos, e da mesma forma o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. E aí logo em seguida ele fala, e Deus, né, que sonda os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, que é segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus, que ele intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus. Então, meu irmão, quando nós nos dedicamos a deixar o cano limpo, a dilatar o coração em oração, jejum, como Daniel fez. A Bíblia diz que Daniel capítulo 9, ali a oração de Daniel intercedendo, Daniel preocupado em tentar entender, né, as escrituras,
orando, intercedendo pelo seu povo. O Senhor falou para mim, André, quando a igreja se dedica em orar, em passar tempo em oração, deixar o cano limpo, para que o Espírito Santo interceda com gemidos inexprimíveis, isso vai gerar, isso vai fazer nascer, isso vai gerar homens dedicados, isso vai gerar homens que entregarão sua vida, isso vai gerar, isso vai fazer nascer apóstolos, profetas, mestres, homens que vão se dedicar em prol do reino, como Abraão, como Moisés, como Paulo, como Pedro, como os apóstolos, né? Homens que deram a sua vida, né? Aquela galeria de homens que viveram a vida de fé de Hebreus 11 lá, né? Deus vai... A intercessão do Espírito, uma das coisas que a intercessão faz é dar a luz a libertadores, a juízes, a profetas, a apóstolos, a homens que vão se dedicar e viver uma vida em prol do Evangelho, né? Nós carecemos da ajuda do Espírito Santo para que as coisas aconteçam. Deus falou para mim, os pregadores estão cambaleando, as suas mesas estão cheias de vômito, estão embriagados com vinho. Meus irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. O povo prega, enche linguiça. Deus não quer que você só pregue, Deus quer que também você ore. Eu não estou aqui dizendo que você não deve pregar, nós devemos pregar, mas também devemos orar, mas também devemos passar tempo a sós. Olha a minha visão, a direção que Deus estava me dando. Eu estava triste um dia antes, e o Senhor falou para mim, se vocês entrar no quarto e passar tempo a sós, tempo prolongado em oração, não vai acontecer. Não vai acontecer. A nossa nação, ela vai prevalecer contra esse sistema, contra essa ditadura do diabo, né? Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos acreditar que do Brasil vai sair um avivamento, como muitos pregadores e muitos profetas de Deus profetizaram que aqui é um celeiro de missionários, é um celeiro de avivalistas, né? Existem promessas para a nossa nação, em nome do Senhor Jesus, mas precisamos de homens dedicados, precisamos de intercessores como Abraão. O Senhor me falou, André, meu filho, antes de tudo eu preciso de um intercessor. Às vezes a gente fala assim, Senhor, me dê, Senhor, como eu almejo esse ministério, como eu almejo esse dom, mas ninguém quer ser um intercessor. Aí o Senhor começou a me falar, Daniel foi um intercessor, Abraão foi um intercessor, Moisés foi um intercessor, Paulo foi um intercessor, porque ele diz lá em Gálatas, que ele sentia dores de partos pela igreja de Gálatas. Paulo, na carta aos Efésios, em Efésios capítulo 1, não me lembro o versículo, ele ora para a igreja, Senhor, que o Senhor dasse para a igreja, iluminasse os olhos do entendimento da igreja, que a igreja pudesse conhecer quais são as riquezas da glória da sua herança no santo, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos. Paulo orou, né, para que a igreja conhecesse o poder da ressurreição de Cristo. Em Efésios capítulo 3, ele fala, dou graças a meu Deus por causa de vós, não cesso de dar graças a Deus por meio de vós. Né? E ele começa a orar para que Deus fortaleça os efésios no homem interior. Ele começa a orar pela igreja, que Cristo habite no teu coração, que vocês sejam arraigados em amor, que vocês possam conhecer com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor que excede todo entendimento, e Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós, a ti a glória em Cristo Jesus. Ele estava orando. Em outras cartas também, ele não cessa de dar graças a Deus por vós. Paulo estava sempre intercedendo, Paulo estava sempre gemendo, Paulo estava sempre gerando, deixando o Espírito Santo interceder pela noiva. Abraão
intercedeu por Ló, que se encontrava em Sodoma e Gomorra. O pai de Noé, Lameque, disse assim: esse aqui nos livrará da fadiga dessa terra. O pai de Noé, quando ele tinha nascido, já tinha profetizado, já tinha clamado, já tinha chorado por Noé. E Noé foi pregador de justiça e intercessor na sua geração. Então nós precisamos de homens como Noé, de homens como Abraão, como Daniel, como Moisés, que intercedeu também pela nação de Israel. Deus disse aqui em Atos 7:34, ouvi os seus gemidos, Moisés, e desci para libertá-los. Meu irmão, Deus quer ouvir os nossos gemidos. Deus quer ouvir a nossa intercessão, a nossa oração. Deus deu o Espírito Santo para nos ajudar em nossa fraqueza. Precisamos da intercessão do Espírito, que é segundo o propósito de Deus, que está lá em Romanos 8, a partir do verso 26. Nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo estava com o Pai, o arquiteto de todas as coisas. Ele viu o plano de Deus, ele sabe muito bem do que a igreja precisa, ele sabe muito bem do que a noiva precisa. O Espírito Santo é responsável pela igreja. Deus quer ouvir os gemidos da noiva. Deus quer ouvir a intercessão de você que se diz apóstolo, de você que se diz profeta, que se diz ministro do Senhor. Deus quer que você ministre, Deus quer que você ensine, mas Deus quer te ver no quarto. Cuidado para você não se embriagar com vinho, diz o Senhor. Os sacerdotes estão embriagados, os profetas erram na visão. É preceito sobre preceito, é regra sobre regra, um pouco ali para que vão, caiam e se enlacem. Mas por lábios gaguejantes e língua estranha, o Senhor falará a este povo. Meus irmãos, Deus ouviu os gemidos do seu povo. E ele disse para Moisés: e por isso desci para libertá-los. Vem agora, pois eu te levarei. Você é um vaso escolhido para mim. Vou te usar para libertar o povo de Israel do Egito. Jesus falou que os dias da igreja eram como Sodoma e Gomorra, e como nos dias de Noé. Precisamos de homens como Abraão, que vai interceder, que vai persistir em oração, que não vai dar descanso às suas pálpebras, que vai interceder pela igreja que está como Ló em Sodoma. Homens como Noé, que se posicionou, pregadores da justiça, que vai interceder pelo nosso povo que está nessa sociedade corrompida, que precisamos resplandecer como luzeiros. Precisamos de intercessores como Noé, nesses dias parecidos com os dias de Noé. Precisamos de intercessores como Abraão, que intercedeu por Ló. Quem lê lá em Gênesis pode ver que estava em Sodoma quando Deus disse que ia destruir. De homens como Daniel, que vai orar, interceder pelo seu povo, que vai se preocupar. A Bíblia diz que Daniel era muito amado, Daniel se preocupava em entender o que Deus estava fazendo, a voz de Deus. Daniel procurava entender a vontade de Deus. Daniel tinha um coração dedicado ao Senhor, a entender, a compreender o plano de Deus. E Daniel, a oração de Daniel, lá em Daniel capítulo 9, ele fala: Senhor, nós clamamos a Ti com súplicas, não com base na nossa justiça, mas com base nas Tuas misericórdias. Não quero entrar em detalhes. O tema aqui é, meus irmãos, Deus está à procura, Deus está levantando intercessores, pessoas que vão para o teu quarto, passar tempo orando, que vai dar a moeda mais preciosa que Deus te deu, que é o tempo para orar e jejuar. Você que é ministro do Evangelho, Deus quer você no quarto orando, jejuando, intercedendo pela noiva.
Precisamos de intercessores. Deus quer gerar um avivamento, mas precisamos da ajuda do Espírito Santo. Quando deixamos o Espírito Santo fluir em nós com os gemidos inexprimíveis, você pode ter certeza, meu irmão, vai fluir santificação. Deus tira a igreja de Sodoma. Deus traz um posicionamento para a igreja como Noé. A igreja vai se posicionar nesses dias de perversidade e de maldade. Deus vai trazer homens como Daniel, dedicado, preocupado, atento na voz do Senhor, no que Deus está fazendo. Mas para isso, precisamos acreditar que o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar. Precisamos deixar Ele nos ajudar. Em nome de Jesus, dilatai-vos os corações, passa tempo orando. Deus precisa de intercessores. Em nome do Senhor Jesus, você que se diz apóstolo, profeta, ministro do Evangelho, Deus quer você no seu quarto, intercedendo como Paulo, tendo dores de parto pela igreja, que está vivendo no legalismo, em nome do Senhor Jesus.